Você é daquele tipo de gente que só aceita vencer? Não pensa, aliás, só pensa nisso, não importa como, quer sempre estar na frente do outro? Será que isso é realmente importante para a gente ficar bem? Esse é o tema do quadro Ciência da Felicidade de hoje. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Elaine. Vai parecer engraçado o que eu vou dizer, mas nem sempre quem ganha é o vitorioso, né? Exatamente. Quando a gente vai olhar para a ideia de vencer muitas vezes está ligada a você estar em primeiro lugar. Mas o vencer, ele pode estar ligado a você fazer o seu melhor e comemorar os resultados que você obteve com o seu melhor. E é exatamente nesse ponto que a felicidade se torna interessante. Não estar sempre em primeiro lugar, mas sempre comemorar quando você consegue fazer o seu melhor. Tem até aquela célebre frase que diz que eu prefiro, como é que é? Ser feliz do que ter razão? Ser feliz do que ter razão. Muitas vezes o que a gente quer é ser visto como o primeiro, como o mais importante. E a vida se complica com isso. A gente vive numa sociedade onde o campeão, o vencedor, ele é visto como a pessoa que está sempre em primeiro lugar. Ninguém vai estar sempre em primeiro lugar. E uma coisa muito importante a se dizer é que isso pode criar na pessoa uma ansiedade gigantesca. Essa pessoa que nunca consegue chegar a um objetivo, ela vai ficar sempre frustrada. E a frustração te impede de ter mais força para seguir em frente. Então, muitas vezes a gente vai passar por um momento difícil, às vezes a gente perde um cachorrinho, às vezes acontece alguma coisa na nossa vida que nos entristece. A gente tem que se permitir, nesse momento, ser uma pessoa normal. Eu não falo que você vai ser um fracassado por isso. Você não será um fracassado por se sentir menos contente ou menos feliz ou menos forte naquele momento. É natural, a tristeza é natural, faz parte do ser humano. E depois disso, você começa a juntar forças para novamente fazer o seu melhor. E sempre que você entregar o seu melhor, você pensar, olha, hoje eu venci o cansaço, venci alguma coisa que estava me incomodando, né? Isso tem que ser gradual para que você possa ser feliz e ter energia para continuar. Eu costumo dizer, Lucas, que às vezes a gente acaba parando para pensar quando a gente perde. Porque quando a gente ganha, a gente está só comemorando, feliz da vida. Mas quando perde, você para e fala, mas espera aí. O que aconteceu que eu cheguei a esse resultado? Exatamente. Muitas vezes eu quero rever os erros para eu chegar no resultado máximo. E o resultado máximo, muitas vezes, é uma métrica pré-estabelecida. Essa métrica pré-estabelecida, por exemplo, no mundo das corridas, hoje a gente tem Usain Bolt, que é um dos maiores corredores de todos os tempos, né? Mas será que ele vai ser sempre o maior corredor de todos os tempos? Uma hora alguém vai derrubar. Uma hora alguém vai passar isso. Mas ele vai se sentir um perdedor quando isso acontecer? Não. Não. Ele viveu uma vida vitoriosa, ele fez o melhor que ele podia. E mesmo o Williams, que corria atrás dele muitas vezes, pode se sentir um vencedor por estar vivendo esse mesmo momento junto com essa pessoa. Eu fiz uma comparação uma vez para um amigo que gosta de basquete. Eu falei assim, olha, Michael Jordan vai ficar gravado para sempre na memória das pessoas, mas quem jogou com ele foi um vencedor por poder ter vivido isso junto. Da mesma maneira com o Pelé, da mesma maneira que cada pessoa em sua época é importante, mas fazer o seu melhor é que torna isso importante. E se a gente perguntar para cada um deles o que eles faziam, eles sempre vão dizer, eu fazia o meu melhor. E aí a pessoa se sente bem. E por falar em equipes, a equipe sempre é mais forte do que o uno, né? Exatamente. A gente tem um mundo do eu vou despontar, eu vou ser o grande sucesso, mas a gente percebe que mesmo os grandes sucessos de hoje, as pessoas que são vistas como um grande sucesso, elas têm por trás delas uma equipe. Eu dou sempre o exemplo do Steve Jobs. O Steve Jobs, ele é a cara da Apple, né? Mesmo agora que ele se foi, o nome dele ficou gravado junto ao nome da Apple. Mas quem inventou o primeiro computador pessoal não foi o Steve Jobs, foi o Steve Wozniak, que era um amigo dele que fazia parte daquela equipe. Então a gente tem que saber olhar e falar assim, peraí, muitas vezes eu sou a pessoa executora e os executores da nossa realidade são muito, muito importantes. Por que a gente vive hoje uma dificuldade dentro das empresas para contratação? Porque as pessoas elas querem ser a cara da empresa e não quem trabalha pela empresa. Então muitas e muitas vezes a gente nessa mania ocidental de falar que você precisa ser o primeiro lugar, a gente tira o brilho da equipe para dar o brilho para uma pessoa só, né? E isso não faz sentido, porque a felicidade está mais no convívio do que literalmente nos aplausos de uma vez só.
Aliás, a sabedoria está em fortalecer a equipe, né? Exatamente. Quando eu tenho uma equipe fortalecida, eles se sentem felizes todos os dias. Eu costumo dizer que uma equipe que necessita de comemoração diária, que precisa de motivação diária, é porque a equipe não tem sintonia. As pessoas, quando têm sintonia, elas vivem melhores umas com as outras, né? Eu estive nesse final de semana em um retiro, onde eu conhecia 45 pessoas que estavam ali dentro daquele retiro. E essas pessoas são pessoas as quais eu gosto de trabalhar junto. A gente executou coisas muito difíceis que provavelmente não executaríamos sozinhos, mas naquele momento a gente executa com facilidade. E esse é o ponto fundamental. Quando a gente fala que felicidade é sentimento, é se sentir bem, se a gente tem uma equipe, a gente chega naquele local, aquela equipe está presente, a gente se sente bem de maneira automática ali. E um outro cuidado, né, Lucas? Às vezes as pessoas fazem de tudo sem pensar no outro, sem pensar em quem está atropelando, em busca dessa vitória, dessa necessidade de ganhar, de estar na frente. Isso com certeza vai trazer prejuízo depois, né? Exato, é o que a gente chama de aplausos vazios. A pessoa ela recebe os aplausos e quando ela termina esses aplausos, ela não tem com quem comemorar isso. Ela destruiu completamente a base que ela tinha para chegar até ali. Muitas vezes as pessoas destroem relacionamentos para isso. Destroem relacionamentos tanto de namorado, namorada, marido, esposa, amigo e amiga. Todos esses relacionamentos, eles são colocados de lado em prol de uma vitória incessante. E quando a gente começa a pesquisar realmente como foram os grandes vencedores, né, na vida, a gente olha que eles sempre tinham alguém que era a pessoa que os apoiava. Seja um grande amigo, seja uma pessoa que estava sempre à disposição, seja uma esposa, um marido, seja um namorado, alguma coisa assim ou seja um familiar, um pai ou uma mãe que sempre apoiou. Eu lembro muito da história do rei Pelé, que ele falava que a mãe dele falou para ele: filho, um dia você vai ser rei. Então sempre há um apoio perto de uma pessoa onde você encontra amor. E isso não pode ser retirado da sociedade. A palavra amor tem que ser falada durante mais e mais vezes, porque ela traduz um sentimento fundamental para que a felicidade exista, né? Onde existe amor, existe felicidade. E aquela coisa, né? Competitividade é importante, mas não precisa chegar nisso, né? Então, esse ponto eu acho ele complicado da gente citar ele aqui, mas muitas e muitas vezes a competitividade, ela é o lado negativo. Nas culturas orientais, a competitividade, ela é vista como uma necessidade de crescimento, mas nós comemoramos sempre que nós competimos. E agora a gente vê numa cultura ocidental com muita, eu digo com muita neblina, assim, muito turva, que as pessoas elas fazem questão de comemorar sozinhas, né, em detrimento dos outros. Ou seja, foi deturpada completamente. Exatamente. A competição, né, do competir e de estar junto com outras pessoas e buscar ser o meu melhor próximo dos outros melhores, isso acabou deixando de existir. O que foi criado para motivar, hoje está tendo um papel realmente ao contrário, né? Exatamente. Foi criado para que as pessoas se sentissem motivadas a fazer o seu melhor, mas estar junto com os outros, hoje foi virado ao avesso. Hoje eu faço o meu melhor, eu preciso tirar sarro do outro, eu preciso denegrir a imagem do outro, falar mal do outro. Por isso tem uma versão gigantesca ao futebol. Algumas pessoas me falam: Lucas, você tem a versão ao futebol no país do futebol? Eu falo: sim. Enquanto o futebol for a arte de eu falar mal do outro time, eu fazer mal para outra pessoa, eu serei contra, completamente contra. Não precisa disso, né? Não tem nenhuma necessidade disso. Tá certo, Lucas. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu agradeço.